Recentemente eu vi um estudo da Universidade de Harvard, que muito me chamou a atenção, que conduziu um estudo pioneiro liderado pelo renomado psicólogo Steven Pinker, o doutor, e ele disse que, nesse estudo, revelou que 95% das nossas decisões diárias são tomadas de forma subconsciente. E isso significa que a maior parte do que nós fazemos, nós sentimos, nós pensamos, é guiado por uma parte da nossa mente que raramente nós acessamos ela conscientemente. É interessante isso. Agora veja, em 2022, um grupo de neurocientistas da Universidade de Stanford, eles, sob a liderança da doutora Lisa Feldman Barrett, descobriu algo ainda mais surpreendente. O que eles descobriram? Eles provaram que as nossas emoções, longe de serem reações automáticas, são, na verdade, construções da nossa mente. Ou seja, o que eu sinto, as minhas emoções, nada mais é do que uma construção da minha mente. E já em 2023, no ano passado, uma pesquisa liderada pelo psicólogo cognitivo, Dr. Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar, quem já leu sabe, descobriu que as pessoas em média têm uma média de 6.000 pensamentos por dia. 6.000 pensamentos por dia. E cada um desses pensamentos tem um potencial de influenciar as nossas decisões, nossos relacionamentos e até o nosso bem-estar. Então estes estudos e muitos outros que nós temos estudado desenham um retrato claro para nós que a nossa mente, ela não é apenas uma parte de nós. Na verdade, ela é um maestro invisível que rege cada aspecto das nossas vidas. Ou seja, nossa mente, ela coordena cada aspecto, cada nota da sinfonia das nossas vidas. Ou seja, se eu não gosto da música que eu estou ouvindo na minha vida, eu preciso permitir que o Espírito Santo troque as notas da minha vida para que eu ouça uma nova canção de louvor a Ele. Quem está me entendendo? Com base nessas pesquisas, nós percebemos que a nossa fé audaciosa, nós sempre falamos que nós somos uma igreja de fé audaciosa, ela é mais do que uma declaração de crença. Ela é um resultado da maneira como eu e você pensamos, como nós sentimos e percebemos o mundo ao nosso redor, ok? Por isso eu quero junto com você descobrir algo sobre a visão da nossa casa Oxygen, que é um período que eu estou falando sobre a visão da nossa casa, sobre algo que inclusive é um dos valores da nossa casa Oxygen, que somos uma igreja com uma fé audaciosa. E baseado nisso, eu quero te mostrar alguns resultados, óbvio que eu não vou mostrar em números, porque quando nós estávamos começando a igreja, Deus disse, nunca fale em números, mas nós vamos passar uma porcentagem para você ver que o resultado do que você vai ver é resultado de ter uma fé audaciosa. Projeta para mim. Então, nós queremos falar que em 2022 para 2023, a nossa igreja cresceu 61%. É de gente aleatório que vem, vai, não. Nós temos isso baseado em números de todos os ministérios. Então é registrado pessoas que estão frequentando literalmente todos os domingos. 61%, diga comigo assim, 61%. Vira para a pessoa do seu lado e fala, nós mais que dobramos. Mais um clique. Nós, na transmissão online de 2022 para 2023, nós crescemos 20,7%. Nós estamos alcançando não só o Brasil, mas outros países através das nossas plataformas digitais. E esse ano nós estamos focados para melhorar ainda mais a nossa experiência online, para ter mesmo como uma igreja online, um campus online. Vamos deixar uma pessoa responsável pelo pastoreio online, para que nós possamos levar o evangelho muito além das fronteiras. Mais um clique. Nós, no Mundo OK, que são as nossas crianças, de 2022 para 2023, crescemos 133%. Não é incrível isso? E agora que vamos abrir mais salas, meu Deus, pode se preparar aí os líderes do Mundo OK, né? O Átila, a Michele, os pastores do Kids estão ali, incrível o trabalho que eles estão fazendo, mais um clique. E o nosso lounge, que é o lounge? É onde as pessoas tomam a decisão por Jesus e vão lá pela primeira vez. Eles cresceram 201% o atendimento de 2022 para 2023. Isso significa o quê? Que milhares de pessoas estão passando por aqui tomando uma decisão por Jesus. Isso não merece um aplauso melhor? Uou!
Mais um clique. Tem mais algum slide? Mais um clique, se tiver? Ok. Os nossos voluntários cresceram de um ano para o outro 27,8%. Essa equipe que recepciona vocês, fazem tudo isso aqui para se tornar esse lugar irresistível, está cada vez crescendo. Algo grandioso Deus está fazendo. E o meu convite para você é: entendam um princípio por trás de tudo isso. Não são apenas resultados. É resultado de uma fé audaciosa. Amém? Por isso eu quero, junto com vocês, falar sobre essa fé, que é um resultado da nossa forma de pensar como igreja, a forma como enxergamos as coisas e como nos comportamos. E por isso, os resultados dessa maneira que nós pensamos e enxergamos, vai gerar resultados extraordinários ou ordinários. Por isso o título da mensagem de hoje é O Poder da Mente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Abra sua Bíblia no aplicativo da versão da Bíblia que você preferir, que você mais gostar, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos repetir essa última parte, vamos lá? 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente. De novo, 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente. Quero ler um outro texto para complementar. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5 diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Quantas vezes eu e você sonhamos com algo extraordinário? Resultados fora do comum. Imaginamos realizando aqueles sonhos, fazendo aquela viagem para aquele lugar paradisíaco, aquela nova posição na empresa, ou aquele novo cliente, ou aquele posicionamento nos seus negócios. Mas quando chega o final do ano, foi mais um ano comum. E isso vai gerando desgastes em nossa esperança de um futuro melhor. Cremos no sobrenatural quando nós falamos aqui que Deus fará você crescer 100 vezes mais por uma semente. Você vai entender sobre isso. O que eu quero dizer com você é o seguinte, que nós cremos, mas muitas vezes parece que a nossa vida não caminha no mesmo fluxo do sobrenatural. Nós cremos, mas não enxergamos. Criamos aquelas resoluções de ano novo. Esse ano vou emagrecer tantos quilos. Esse ano vou para a academia. Esse ano vou ler a Bíblia toda. Esse ano vou orar mais. Esse ano vou começar a servir. E nós fazemos algumas resoluções, e aí criamos algumas metas, e quando chegamos ao final do ano, percebemos que as resoluções não resolveram nada. Nos concentramos nos resultados, mas continuamos tendo nossos resultados profissionais afetados, nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, que não são aquilo que Deus tem para mim e para você. As nossas finanças, a nossa saúde, a nossa mente anda constantemente perturbada com a falta da paz. Por exemplo, quando você decide fazer uma dieta, por exemplo, e você fala assim, hoje eu estou em dieta. E você começa segunda, terça, quarta-feira, você teve um dia super estressado, você chega em casa e chega na mesa, quando chega na mesa tem um bolo de chocolate, quando você se dá conta que tem um bolo, você já comeu 2 pedaços. Isso mais do que é prova de que muitas das suas decisões é subconsciente e não consciente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então veja, e por que isso acontece? O nosso problema está em nós tentarmos mudar os frutos de uma árvore que não gostamos, sem alterar as raízes da árvore que produz o fruto. Então, na verdade, o que você precisa entender é que a causa está no interno e não no externo. O meu problema e o seu é quando nós queremos mudar um resultado externo sem mudar o interno, porque o interno é o que promove o externo. Vamos imaginar que eu tenho um relógio, o seu relógio para de funcionar. E aí eu te pergunto, vai adiantar você trocar o visor dele?
vai adiantar você trocar, talvez é a pulseira. Se eu trocar a pulseira, eu vou ter ele funcionando normalmente. Não, você precisa levar num especialista que entende do maquinário dele interno, do digital dele, daquilo que tem dentro dele, para alterar no interno, para você ter um resultado que você espera. Quem está me entendendo? Então, a pergunta é, onde nascem os nossos comportamentos? Em nossa mente, em nossos pensamentos. Se quisermos mudar os nossos resultados e viver um ano estratosférico, precisamos permitir que o Espírito Santo mude o quê? A nossa mente. Então, pastor, eu estou vivendo um momento frustrante, eu estou em crise, eu estou vivendo um momento peculiar. O que você precisa entender? Presta atenção nessa palavra que isso vai mudar hoje a sua vida. Pastor, então a pergunta é, como eu posso mudar a minha mente? A primeira coisa que você precisa entender para mudar a sua mente, a mensagem de hoje tem 2 pontos, e preste atenção, porque dentro desse ponto tem vários subtópicos, ok? Então você que gosta de anotar, anote. Primeira coisa que você precisa fazer para mudar a sua mente é conhecer a mente de Cristo. Porque Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Não é nós teremos a mente de Cristo. Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Se eu e você temos a mente de Cristo, por que não agimos e pensamos como Cristo? Porque nós não conhecemos a mente de Cristo. Então a primeira coisa é conhecer a mente de Cristo. João capítulo 8, versículo 23 diz assim, ele porém continuou, o próprio Jesus dizendo, vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. E eu acho incrível a forma como Jesus se via, a forma como Jesus se enxergava. Ele tinha uma visão peculiar sobre si mesmo. A mente dele era tão incrível, tão fascinante, que nas últimas semanas, para escrever esse livro, eu tenho me dedicado a estudar as suas palavras mais a fundo, porque eu estudo as palavras dele, olhando para o comportamento dele, as respostas dele, procurando descobrir e alinhar a neurociência, o que ela diz sobre os padrões de pensamentos que estão por trás da fala e de um comportamento humano. Então, se eu conheço as palavras de alguém, eu conheço o comportamento dele, eu sei qual é a mentalidade dele. Então eu tenho olhado para o Evangelho de Jesus, olhando como ele falava, como ele respondia, como ele comportava, para entender a mentalidade por trás. Por isso, anote isso, quer descobrir como alguém pensa, veja como ele fala e ele se comporta. Uma das coisas que eu descubro como alguém pensa, como ela crê, é se eu pedir para ela assim, faz uma oração e você orar perto de mim. Ou, se você conversar comigo 5 minutos, eu descubro como você pensa. Sigmund Freud, ele dizia que o fundador da psicanálise, frequentemente, ele enfatizava o quê? A importância da fala que revela processos dos pensamentos e do inconsciente de uma pessoa. Noam Chomsky é um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, que ele dizia em seu trabalho que ele sugere que a linguagem é profundamente enraizada em nossa cognição, em nossos pensamentos, na nossa estrutura mental. Já Paul Ekman, que também foi considerado um dos 100 mais notáveis psicólogos do século XX, ele demonstrou como o comportamento não verbal de uma pessoa pode ser indicador poderoso do estado emocional e mental interno dessa pessoa. Com estes estudos pessoais, eu tenho ficado fascinado pela mente de Jesus, essa é a verdade. Porque pela mente de Jesus eu tenho descoberto que tudo que ele viveu foi resultado da sua mente. Uma mente que compreendia claramente que ele não era desse mundo. Ele não era desse mundo. E a primeira coisa que eu descobri sobre a mente de Jesus, anote isso, a primeira coisa, é um subtópico, a mente dele era fundida com a mente do Pai. A mente dele era fundida com a mente do Pai. João 14, versículo 10 e 11 diz assim, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, diga isso comigo, 1, 2, 3. O Pai que permanece em mim é que realiza a sua obra. Aí ele continua dizendo, creio em mim, quando eu digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, creio ao menos por causa das minhas obras. Ou seja, creia que
Creia em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos pelos resultados sobrenaturais que eu tenho. Creia em mim pelos resultados estratosféricos que eu tenho. Creia em mim, olha para a minha vida, olha para os meus resultados e olha para o seu resultado. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele tinha a ousadia de dizer para os fariseus, por exemplo, naquele primeiro versículo que lemos, naquela época, ele está dizendo: vocês são deste mundo. Vocês pensam como pessoas comuns. Vocês pensam como este mundo. Por isso os resultados de vocês são resultado deste mundo. Se você quer ter resultados do céu na sua vida, comece a pensar como o céu. A segunda coisa que eu descobri sobre a mente de Jesus: a mente dele era a mente de um rei que governa esse mundo físico. Olha o que ele diz em João 18, versículo 36. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ele tinha consciência de que ele era um rei e que ele governava esse mundo. Por isso ele não andava ansioso, ele não andava preocupado. Eu imagino Jesus falando assim: eu não tenho que andar preocupado, eu não preciso andar ansioso, eu posso confiar no meu Pai e compartilhar o seu amor com o mundo, e o meu futuro será? Ou seja, ele sabia que ele poderia fazer nada, ou ninguém poderia fazer nada contra o seu corpo físico, ou contra a sua pessoa, porque ele sabia que esse reino terreno era totalmente reflexo do mundo espiritual, governado por ele. Então ele não andava preocupado. Ele nunca era pego de surpresa. Um exemplo: por isso, em meio a uma tempestade, está acontecendo uma tempestade, ele está num barco, as pessoas, os homens que estavam ali com ele, eram acostumados a pescar, já tinham visto tempestade, sabia como lidar com uma tempestade, mas todos eles, diz o texto, estavam apavorados. E onde estava Jesus? Na polpa do barco, tirando uma soneca. Que tranquilidade! Que paz experimentando no meio do caos. Jesus não andava por aquilo que estava à sua volta, que os seus olhos físicos enxergavam. Ele andava por uma convicção do céu gerada no seu interior. Sabe qual é o problema? Que você anda desesperado com os problemas que surgem para você durante toda a semana. Deixa eu te falar uma coisa: todos nós temos problemas, ok? E nós sempre falamos aqui na nossa casa, na nossa cultura, nós amamos resolver problemas, ok? Quem não ama resolver problemas é dominado pelos problemas. Jesus disse: no mundo vocês terão, mas tende, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Agora a pergunta é, ou seja, a paz de Jesus excedia as circunstâncias externas. Onde a mente dele vivia, que dava essa segurança e essa paz? Com uma palavra, o mundo externo seguiu a ordem do mundo que Jesus governava. Ele se levanta e diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento. E houve bonança. E os discípulos olham um para a cara do outro e diz: quem é este? Que até o mar e a natureza se submetem a ele. Percebe? Nós precisamos entender isso. Um outro exemplo é ele andando sobre as águas. Jesus sabia que o seu reino estava acima das leis físicas, da lógica. Quando você vive com essa mentalidade, você sabe que a lógica se submete ao mundo espiritual. Não espere racionalizar a forma que Deus vai fazer as coisas com você. Não espere entender, apenas creia. Fale: eu não sei como vai ser, mas eu tenho certeza. Eu não sei como acontecerá isso, mas Deus trará o que Ele me prometeu. E vai acontecer, eu estou na expectativa, grandes coisas irão acontecer. Quando você tem essa mentalidade, você sai desse mundo natural e começa a viver no mundo onde Jesus estava, o mundo espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que nós comeremos, ou o que nós vamos beber, ou o que nós vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. O que ele está dizendo? Porque os gentios correm atrás dessas coisas porque eles pensam como o mundo. Pensam como pessoa comum, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Aí o que ele fala? Ele dá a chave: busque o quê?
Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando a gente fala busque o reino de Deus, as pessoas acham que é o quê? Faça as coisas da obra de Deus, sirva na igreja, faça não sei o quê. Não. O reino de Deus que ele está falando aqui é o reino que habita dentro de você. Se concentre no reino que habita dentro de você, que é aqui dentro no seu espírito, e então as coisas acontecerão. Eu sei que eu estou falando coisas que talvez você nunca ouviu um pastor falando, mas eu também não estou preocupado, eu estou olhando para a Bíblia, o que a Bíblia está me dizendo. Jesus disse, o meu reino é aí, o meu reino habita dentro de vocês. Ele não falou que o meu reino habita no templo. Tem alguém comigo? A terceira coisa que eu descobri sobre ele foi que algo que transcende a nossa compreensão usual. A mente de Jesus tinha acesso a todos os recursos de forma abundante, transcendendo as nossas limitações humanas. Eu lembro-me do dia que em uma reunião, estava uma família, estavam milhares de pessoas famintas, ok? Estavam cercando Jesus e tudo que ele tinha era 5 pães, 5 Macfish, feliz. Ele tinha 5 Mac e 2 peixinhos. Quem está me entendendo? Se fosse você lá, você ia falar assim, rapaz, esconde isso aí que eu vou comer lá escondido. Para garantir a boia. Jesus olha para aquilo, ele faz uma oração, e ele não pede ao Pai. Pai, por favor, me dá uma solução. Eu preciso de uma saída. Olha essa multidão, mais de 4.000 pessoas. Estou preocupado. Não. Ele disse o quê? E tendo dado graças, partiu o pão, mandou todo mundo se sentar e serviu. E sobrou 12 cestos de pães e peixe. Deus é bom de matemática, sim ou não? Por que sobrou 12 cestos? Pense comigo. Porque Deus não faz o suficiente. Deus sempre faz o mais que suficiente. Primeira lição. Segunda lição. Ele nunca fica devendo nada para ninguém. O garoto que deu 5 pães e 2 peixes voltou para casa com 12 cestos de pães e peixe. Aquilo que você semeia no reino se multiplica sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quem está me entendendo? A mentalidade de Jesus, a mente de Jesus não estava focada na escassez, no problema. Ele estava focado onde? Na solução. Eu tenho acesso a toda a abundância. Ele não sabia como ia fazer, mas ele fez o quê? E tendo dado graças. Em vez de você orar pelo problema, agradeça pela solução do seu problema. Eu quero desafiar você essa semana. Quem aqui topa esse desafio? Agradecer por aquilo que você está esperando. Você não vai pedir mais, você só vai agradecer. Pastor, eu não entendo como vai ser. Não precisa entender, você só precisa agradecer e entender que Deus já fez. Esse milagre é presenciado por tantos e foi um testemunho que é palpável da conexão dele com os recursos do Pai. Mas teve um outro momento que vieram questionar ele sobre os impostos que estavam cobrando sobre o templo e sobre o imposto de César. E falaram, olha, perguntaram para Pedro, Pedro, por acaso o seu mestre paga o imposto? E aí Pedro, Jesus sabendo disso, Jesus pega e fala, Pedro, vem cá, vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, tire a moeda e pague o seu imposto e o meu. Do que ele está querendo dizer aqui? Que quando Deus quer levantar um recurso, ele não precisa de ser pelo meio usual e comum. Deus cria caminho estratosférico só para que o recurso chegue até você. Ele gera as conexões necessárias para que isso aconteça. Onde há fé, há abundância. Vamos ler essa frase junto comigo, vamos lá? 1, 2, 3, bem forte. 1, 2, 3. A nível de ensaio está bom. Vamos novamente. 1, 2, 3. Onde há fé. Você está pronto para receber o sobrenatural de Deus? Agora, a pergunta é, como ele fazia isso? Foi quando eu descobri a quarta coisa sobre a sua mente. Sua mente enxergava o invisível. Olha isso, João 5, versículo 19 e 20, parte B do versículo diz, Jesus lhe deu essa resposta, em verdade lhe digo que o Filho, Jesus, não pode fazer
Mas Jesus não pode fazer tudo? O filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode, olha essa parte, 1, 2, 3. Só pode fazer. Ele vê o que o pai faz. E aí olha o que o texto diz. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho. E lhe mostra tudo o que faz. Sabe qual outro? Se você continuar lendo esse versículo, ele vai dizer assim: e o Pai mostrará a vocês também muito mais coisas. Então não é sobre Jesus, é sobre nós. Ele mostra, você executa. E quando você executa o que ele te mostra, é porque já está feito, não é que vai fazer. Você está vendo? Se você enxerga, se Deus te mostrou, já está feito. Agora não dá para nós aqui nos aprofundarmos tanto nesse assunto, mas nós ajudaremos você de forma prática como desenvolver essa visão espiritual na próxima série que começa domingo que vem, ok? Na série de mensagens que começa na semana que vem, nós vamos falar de forma prática como desenvolver esses hábitos espirituais para alcançar isso. Como enxergar, por exemplo, o mundo espiritual e ver o que o Pai está fazendo, como deixar a sua mente conectada, fundida com a do Pai, a ponto de ser apenas a extensão dele aqui, ok? Enquanto você não entender isso, você vai continuar o quê? Sofrendo, angustiado, preocupado com o que podem fazer contra você, ou o que podem despertar ou tramar contra você. Perceba que não é cruzar os braços e esperar. É uma mentalidade de controle e confiança absoluta em qualquer situação. Essa forma de pensar traz paz. Ela traz confiança de quem faz é Deus e não você. A questão é que você precisa estar no lugar certo, buscando o reino em primeiro lugar. Pastor, entendi basicamente, não dá para me aprofundar aqui mais sobre a mente de Cristo, vou fazer isso no livro, mas como eu faço isso? De maneira prática, segundo tópico da mensagem, nós estamos na metade dela. Desenvolva uma mentalidade de abundância. Pastor, como eu faço isso? Vamos olhar para esse texto. João 10:10, olha o que Jesus está dizendo aqui. O ladrão, que ele está falando do diabo, vem somente para o quê? Para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, eu vim para que tenham e a tenham. Ele não só falou assim, eu vim para que vocês tivessem vida. Tenho essa vida em abundância. E a palavra aí para vida é zoe. Não é vida biológica, tá? É vida de Deus, é zoe, a vida divina, que começa aqui e vai por toda a eternidade, ok? Significa vida em sua plenitude, vida de Deus. Então, para termos a mente de Cristo, precisamos trocar a nossa cultura, a nossa forma de pensar. Como Paulo diz, tenhais a mesma forma de Cristo pensar, porque nós temos a mente de Cristo, não é que teremos, nós temos a mente de Cristo. Diga comigo assim, eu tenho a mente de Cristo. Pastor, e como eu faço isso? Primeira coisa que você precisa entender, em Romanos capítulo 12, versículo 2, é como você faz isso. Romanos 12, 2 vai dizer assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Perceba uma coisa. Todos nós, quando queremos mudança dos resultados que estamos tendo em qualquer área da nossa vida, nós queremos uma transformação. Como é que eu me transformo? Olha o texto. Mas transformem-se como? Pela renovação da sua mente. Para que então, renovando a sua mente, você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está uma das chaves da maior mudança que precisa ter em sua vida. Nós transformamos ela, renovando a nossa mente, trocando a nossa velha forma de pensar. Então, um passo prático, pastor, como é que eu faço isso na minha vida? Como eu vivo uma transformação? Diga comigo, renovando a minha mente. Perceba que Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. O que ele está dizendo é, não pensem como o mundo pensa. Não pense como seus amigos pensam. Não pense como a mídia tem imposto para você nas redes sociais, na TV, nos filmes. Não pensem como eles.
Não ande com os olhos fitos nas circunstâncias, o que está à sua volta. É isso que ele está dizendo. Não se amoldem. Não tome a forma do mundo. Você não pode ter as mesmas crenças que o mundo e esperar resultados diferentes e sobrenaturais. Você pertence a um outro reino. Jesus disse, eu não sou desse mundo. Eu estou lá em cima. Você deve dizer a você mesmo, deve ser um pensamento consciente em sua mente todos os dias. Não há algo mágico, preste atenção, não há algo mágico. É uma troca de pensamentos, literalmente. Como que funcionam as nossas sinapses, os caminhos neurais? Imagina comigo um jardim, o jardim da sua casa. Imagina um jardim grande. E se eu ficar andando na mesma direção, dessa ponta até na outra ponta, todos os dias, o que vai acontecer com essa grama? Vai criar um caminho. Vai morrer aquela grama naquele lugar, sim ou não? Quanto mais eu ando, mais fica forte aquele caminho, sim ou não? Assim é um hábito na sua vida. Quando você vive ele muitos anos na sua vida, abre aquele caminho e mata aquele caminho. Cria-se um caminho neural. Por isso que é mais fácil você fazer aquilo que onde o caminho está aberto, do que começar um novo caminho. Mas e se eu mudar a direção? A partir de hoje eu não vou mais andar nessa direção, vou andar nessa direção. O que vai acontecer? Vai abrir um novo caminho, vai levar um tempo, não vai? Mas vai levar um tempo também para nascer grama lá, sim ou não? Vai ser um momento que você vai ser tentado a ir para lá, porque é mais fácil. Mas não vá. Faça que você está fazendo um novo hábito, e aquele caminho vai nascer grama novamente, vai se fechar e nunca mais você vai se lembrar. Você não será mais com aquela mentalidade que você tinha, você não vai ter mais aqueles problemas que você tinha, porque você mudou a sua forma de pensar. Existe uma forma de mudar. Qual é a forma de mudar? Rapidamente, ou por forte impacto, ou por repetição. Forte impacto é quando alguém vem, ou um susto, por exemplo, alguém que um cachorro avançou nela quando ela era criança. Ela passa o resto da vida com medo de cachorro. O cachorro é dócil, mas ela tem medo de cachorro. Por quê? Porque criou um caminho neural por forte impacto, um susto. Sim ou não? Perceberam? Ou seja, precisa trocar. E é isso que eu estou falando. Ou por repetição. Ou seja, repetir aquilo constantemente para você. Faça isso então conscientemente. Troque seus pensamentos. Diga para você mesmo algo diferente. Repita comigo, vamos lá. Eu sou um com Deus. Não, bem forte, vamos lá. Eu sou um com Deus. Eu sou alvo do favor de Deus. A palavra dele me alimenta. Sou alguém visionário. Eu enxergo de forma sobrenatural os próximos passos. Antes que os negócios se alinhem, eu vivo o extraordinário. Crie o hábito de falar isso para você todos os dias. Levanta de manhã e fala assim, rapaz, eu sou abençoado demais. Eu sou alvo do favor de Deus. Quando eu estou andando no trânsito, tem gente que abre caminho para eu passar. Começa a declarar. Essa semana eu fui testado. Eu acho que é porque eu estava preparando a palavra. Pensa numa pessoa que estava na minha frente curtindo a vida. E eu com um horário para cumprir. Parei numa rotatória. Eu ia falar, juro por Deus, mas eu não vou jurar por Deus. Eu queria ter contado quantos carros ele deixou passar na rotatória. Por baixo foi uns 20. E a minha mão ia na buzina e eu falava assim, eu não vou buzinar porque eu sou um homem paciente. Vai dar tudo certo. Você vai ser testado. Amém? Você só pode ser aprovado quando você é testado. Se exponha justamente onde você tem problema para você ser tratado. Tem alguém comigo aqui, gente? Segunda prática, segundo passo prático, passou para renovar minha mente. Então, o primeiro qual que é? Renova a sua mente. Segundo, como que eu faço? Se posicione. Se posicione. O meu e o seu desafio é andar com a mente de Cristo elevada ao nível máximo, assentado em um lugar inatingível. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não está mais aqui nesse mundo, você está sentado no alto mais nível junto com Cristo. Um lugar inatingível. Diga para você mesmo, esse é o meu lugar. Diga, esse é o meu melhor ano.
Você precisa entender isso, porque esse é um lugar inatingível pelas preocupações, pela pressão da vida. Quando abro a minha boca, eu governo as circunstâncias. Não importa o que eu estou vendo, as coisas vão se alinhar com o meu propósito. Outra dica, pergunte para você mesmo, quando você não souber o que fazer, pergunte para você mesmo, passos práticos que eu estou dando. Como Jesus resolveria isso? Como Jesus falaria agora? Como Jesus se comportaria nessa reunião? Como Jesus se vestiria? Talvez você não tenha esse hábito, eu tenho esse hábito. Pergunta para ele, pastor, como que o senhor faz? Pergunta, Espírito Santo, qual é o look do dia? É sério? Você dá risada? Mas é verdade. Espírito Santo, como é que eu falo? O Espírito Santo disse assim, não se preocupe com o que há vez de falar, porque ele será dado pelo meu Pai, quando vocês abrirem a boca. Eu confio, quando eu abro a minha boca, sairá as palavras corretas. E aquilo que o inimigo queria usar contra você, uma armadilha contra você, ele se reverte a seu favor. Porque Deus não permite, porque você está alinhado com Ele. Você está num lugar inatingível. E o salmista Davi sabia disso, ele dizia assim, Senhor, me esconde no oculto da sua presença das línguas acusadoras. Escute o que eu estou te falando, existe um lugar na presença de Deus que te esconde das línguas acusadoras. Toda armadilha contra você, forjada contra você, não prosperará. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não prepara diante de mim uma mesa e o meu cálice transborda na presença dos meus inimigos. Ou seja, Deus não só vai ver você sendo servido pelo vinho, mas aquilo que Ele vai servir para você irá transbordar. Gente, eu estou falando de algo estratosférico na sua empresa, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Você que está estudando, você que é filho, você que é adolescente, há algo maior para você. Não se contente com pouco. Preciso de gás para pregar aqui, viu? Jesus disse em João 8:23, eu sou acima e vocês são debaixo deste mundo. Jesus estava seguro disso. Não era apenas uma figura de linguagem, ele era convicto disso. Terceiro passo prático. Exercite a visualização. Todos nós temos uma visão de nós mesmos. Cada um de nós tem na mente uma imagem de si mesmo. Uma imagem da sua própria família, uma imagem do seu próprio futuro. A pergunta é, como é essa imagem? Você se vê progredindo? Você se vê superando obstáculos? Você se vê vivendo uma vida abundante? Ou você se vê passando por dificuldade? Dependendo desses mesmos remédios? Sofrendo com a mesma dor do nervo ciático por resto da vida? Sofrendo com esse problema no coração, sofrendo com aquele problema, sofrendo com aquele mesmo vício. Se é assim que você se enxerga, é assim que será. Quem está me entendendo? Você continua se vendo derrotado, viciado, com excesso de peso, e sem surpresas agradáveis. Não, porque é assim, pastor, na minha vida. Sempre as coisas dão errado. Filho, a primeira coisa que você precisa entender, você está vivo? É a primeira coisa que deu certo em você. Já começa por aí, sim ou não? Você está vivo. Então há esperança. Há esperança. As imagens que você aceita na sua mente determinarão o tipo de vida que você vai viver. Se a sua visão for limitada, a sua vida também o será. O homem é aquilo que ele pensa ser, diz as Escrituras. Então, para que o seu sonho possa se realizar, você precisa se visualizar conquistando esse sonho. Você precisa de uma imagem dele antes de conseguir aquela promoção, antes de vencer aquele vício. Você precisa se enxergar vivendo algo novo. Precisa visualizar isso na sua imaginação. Pela fé, em oração, você precisa fazer isso. Ou seja, as imagens que você cultiva na sua visão não só se infiltram no seu espírito, mas se infiltram no seu subconsciente, que vai levar você a agir e pensar de forma inconsciente. Quem está me entendendo?
Um dos nomes de Deus é El Shaddai, que significa o Deus do mais que suficiente. Ou seja, não é o Deus da escassez. Não é o Deus do ajuda-me a sobreviver. Tem alguém me entendendo aqui? Alguém aqui tem esse Deus como seu Deus? O Deus do mais que suficiente? Então se prepare, porque Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Esse é o seu melhor ano. Mas essa semana é a semana, a virada de chave na sua vida. Essa é a semana. Ele é o Deus do transbordamento. Ele é o Deus da abundância. Quarto passo prático. Olha, hoje eu estou dando uma aula mesmo. Vamos lá. Repita para você mesmo. Salmo 35 eu gosto porque ele diz assim: repitam continuamente, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. Vou repetir: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. Repitam comigo, repitam continuamente. O Salmo está dizendo: repitam, repitam continuamente. Coloque no repeat, repeat please. Repita continuamente. Repita o que continuamente? Glorificado seja o Senhor, que tem o prazer na minha felicidade. Glorificado seja o Senhor, que tem o prazer em me ver prosperar. Glorificado seja o Senhor, que tem o prazer de me ver bem. Glorificado seja o Senhor, que tem o prazer de me ver avançar e conquistar. Porque onde eu chego, eu represento Ele. Glorificado é o Senhor. É passo prático, repita, 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 até que talvez você, cabeça dura, vai começar a entender que você é abençoado, vai começar a entender que você é alvo do favor de Deus, que não tem nada que você possa fazer, que as bênçãos e o favor dele não chegue até você. Desculpa pelo cabeça dura. Isso não condiz com a nossa cultura de honra. Você é super inteligente. Eu declaro isso em nome de Jesus. Ou seja, o texto deixa claro que o povo de Israel deveria repetir constantemente: Deus tem prazer em me fazer prosperar. Assim, eles desenvolveriam uma mentalidade de abundância. A sua vida caminha na direção daquilo em que você está sempre pensando. Se você levanta de manhã, quer ver um exemplo disso? Quem aqui já levantou atrasadérrimo? Levanta a mão. Isso, confessa. Primeiro passo para a transformação, confessar o pecado. Quem chegou, saiu correndo de casa. Pronto, foi escovar o dente, a pasta caiu na gravata. Aí teve que trocar a gravata. Aí foi sair, saiu correndo, bateu o dedinho na mesa, no dia frio. Pegou o outro, pegou um trânsito. Pneu furou. Chega no trabalho atrasado, aquela reunião. Já chega com dor de cabeça, a cabeça pulsando assim. Puf, puf, puf. Parece que uma coisa atrás da outra. Você fala assim: hoje o meu dia foi péssimo. Por quê? Você não mudou lá atrás o que você estava enxergando. Caiu a pasta de dente, já muda o que você está falando. Eu sou abençoado, isso aqui não muda quem eu sou. Muda e continua o seu processo. Durma mais cedo, começa a ter práticas, coisas práticas na sua vida. A neurociência revela uma verdade incrível. O nosso cérebro, ele é capaz de mudar. Quando nós repetimos algo constantemente, fortalecemos as conexões cerebrais relacionadas a esses pensamentos. Assim, com o tempo, a forma como pensamos e reagimos às situações pode se transformar. Então, quando você repete algo para você, você vai mudar a forma que você pensa. Agora, o nosso maior problema é tentar entender como é feito o sobrenatural, enquanto na verdade deveríamos apenas viver e desfrutar do sobrenatural, sem entender como ele vai ser feito, mas entender que quem faz está com você. Ou seja, eu tenho livre acesso à abundância. Quinto passo prático: tenha convicção. Tenha convicção, Efésios 2, versículo 4 e 5. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou. Ele fez o quê? Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, no pecado. Pela graça vocês são salvos. Escute, Deus nos deu vida com Cristo quando nós orávamos muito. Deu-nos vida com Cristo quando nós éramos perfeitos. Quando foi que Ele te deu a vida? Ele te deu a vida em Cristo quando você ainda estava morto
no pecado. O que isso quer dizer? Que é justamente o fato de você estar morto no pecado, que você precisa dessa vida que Ele te deu em Cristo, assentado em Cristo Jesus. Não é que você vai ter a mente de Cristo, Ele já te deu. O que você precisa? Assumir essa nova identidade de filho de Deus. Quem está me entendendo? Se comportar como? Isso é de suma importância você entender. Veja o que o texto diz. Ele deu essa vida com Cristo quando estávamos mortos. Tudo o que precisamos é assumir essa identidade nova em Cristo. Não nos deu essa vida quando éramos perfeitos, mas quando nós temos essa convicção, essa verdade é que nos transforma. Essa verdade é que nos vivifica. Deus, escute isso, Deus já nos enxerga vivificados com Cristo e assentado com Ele nas regiões celestiais. Deus não tem outra visão de você. Você foi vivificado na mente de Deus. Não importa como você se sinta. Isso não muda como Deus te vê. É que hoje eu não estou bem. Não muda como Deus te vê. É porque hoje eu estou triste. Não muda como Deus te vê. É porque hoje eu encarei um problema. Não muda como Deus te vê. É porque está cheio de problema na minha empresa para resolver. Pronto, se você está na frente dela, é porque você é capaz. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Eu diria para você o que o tio da rainha Esther disse para ela. Foi para um tempo como esse que Deus te chamou. Sua mente precisa entender isso. Eu acredito que Deus deve se perguntar às vezes assim, meu filho, por que você está sofrendo tanto? Por que você não entendeu isso ainda? A sua mente é tão importante que se você mudar a direção dela, a sua mente, naquilo que ela era, realmente deveria estar, os seus sentimentos e emoções irão seguir ela. Muda a sua mente, coloca onde ela deveria estar, e a sua mente e as suas emoções vão seguir. Muitos de vocês vivem se sentindo tristes, por quê? Porque a sua mente fica alimentando isso constantemente. A mentalidade de vítima, ai, tadinho de mim, ó Deus, ó céus, ó vida, O que eu estou dizendo é, você usa a sua mente e ela reúne todas as capacidades, emoções, sentimentos, se reúne em prol do seu propósito. E ela vai fazer todos os seus recursos trabalharem ao seu favor. Eu estava falando hoje com as pessoas que nós temos muito hábito, às vezes, de falar, nossa, cara, eu ando tão esquecido. Nossa, esqueci. Mano, eu estou mudando isso na minha mente, porque eu também tenho o hábito de falar às vezes isso. Nós fomos treinados desde criança a falar que nós esquecemos. Que tal você mudar e falar assim, eu estou me lembrando. Espera só um minutinho, eu estou me lembrando, peraí. Estou me lembrando. Espera, eu vou lembrar. Quem está me entendendo? Comece a declarar algo diferente sobre você. Sexto passo prático e último. Coloque o foco em Deus. Coloque o seu foco em Deus e desfrute da paz. Isaías 26:3, leia comigo esse texto. Isaías 26:3. Tu conservarás em aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Ele conservará você em paz, porque a sua mente está firme nele. Focar sua mente é a coisa mais fácil que existe. E eu vou te provar. Você sabia disso? É a coisa mais fácil focar a sua mente. Pastor, o que eu faço? Uma das formas de você focar a sua mente é falar na direção que você quer que ela vá. Como assim? Vou fazer um desafio com você aqui agora, preste atenção. Não é para você imaginar o que eu estou vendo, o que eu falar, tá bom? Eu não quero que vocês imaginem em cima desse palco um elefante cor-de-rosa na ponta de pé dançando balé com uma sainha curta. Quem conseguiu ver ela? O elefante rosa. Mas eu falei para você não ver. Percebe? O que você fala, a sua mente enxerga. Para onde eu vou colocar minha mente? Fala. Declare a palavra. Eu sou alvo do favor de Deus. Eu sou enraizado na palavra de Deus. Eu sou um com a mente de Deus. Eu ouço facilmente a voz de Deus. Eu estou andando com Ele. O favor dEle corre atrás de mim. As portas estão se abrindo. A minha mente vai enxergando isso. Quem está me entendendo? Ter a mente de Cristo
Estamos assentados num lugar celestial com Cristo. Assuma essa posição aqui em sua mente. Fale constantemente onde sua mente está. Crie novos caminhos e passará por eles, desfrutará deles. Ter a mente de Cristo, essa é a chave. Perceba que é um exercício espiritual todos os dias, até a sua mente ser renovada e poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falaremos melhor como desenvolver isso nas próximas mensagens. Pastor, como eu faço isso? Na próxima série. No mesmo canal, no mesmo horário.